Já parou para pensar no dia em que você vai encontrar o Senhor? Para alguns, essa ideia é difícil, e eu entendo. Uma vez ouvi alguém dizer: eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. E muitos cristãos vivem assim, não é? Quando o apóstolo Paulo sentiu que sua hora estava perto, ele deixou uma mensagem de despedida em 2 Timóteo 4 versículos 6 e 7, eu já estou sendo oferecido como sacrifício, e minha partida está perto. Lutei o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora, me espera a recompensa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos que amaram a sua vinda. Então, amigo, pergunto, você está pronto? Se Deus chamasse você hoje, você estaria preparado? Nos últimos 10 anos, mais e mais pessoas se preocupam com desastres que parecem o fim do mundo. Com brigas políticas, uma pandemia global, desastres naturais e tantos outros problemas, muita gente sente que é hora de se preparar para o fim. Grupos de preparacionistas cresceram muito. Muitos deles só querem se proteger de desastres naturais ou problemas políticos. Mas, para quem acredita na Bíblia, alguns estão certos de que estão vendo profecias bíblicas se cumprindo diante dos seus olhos e acham que podem saber que o fim está perto, comparando a Bíblia com os noticiários. Cada um tem sua ideia de fim do mundo. Há um possível fim para quase todo tipo de pensamento. Mas se a gente parar de ouvir o barulho por um tempo e simplesmente olhar a palavra de Deus, podemos encontrar um jeito bom e certo de pensar sobre os tempos difíceis e até sobre o fim do mundo. Quando fazemos isso, descobrimos que o mundo vai acabar porque Deus prometeu. Também aprendemos que devemos estar preparados para esse fim. Mas como pensamos e nos preparamos é algo muito importante. Primeiro, é bom e útil lembrar o que Jesus disse sobre quando o fim vai acontecer. Muitas pessoas se preocupam demais e tentam adivinhar quando Jesus voltará. Mas quero que você ouça as palavras de Jesus em Mateus 24 versículos 36 a 39, mas sobre o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Pois, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Naqueles dias antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E elas não perceberam nada até que o dilúvio veio e as levou a todas. Assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus diz claramente que ninguém sabe aquele dia. Que dia Jesus está falando? Antes, no mesmo capítulo, os discípulos perguntaram a ele sobre a destruição do templo que ele tinha falado e sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos. Grande parte de Mateus 24 é sobre a primeira pergunta. Mas para responder sobre o fim dos tempos, Jesus diz que ninguém sabe aquele dia. Jesus não nos deixou uma mensagem secreta para que a gente pudesse descobrir quando ele volta. Ele não quer que a gente gaste todo o nosso tempo e energia tentando encontrar sinais da sua volta. Mas isso não quer dizer que ele quer que a gente fique despreparado. Pelo contrário, o fato de não sabermos quando Jesus vai voltar significa que devemos estar sempre prontos. Em Mateus 24 versículo 42, Jesus diz: portanto, fiquem acordados, pois vocês não sabem em que dia seu Senhor virá. Só porque não sabemos quando o Senhor voltará e quando o mundo vai acabar, isso não significa que não podemos estar prontos. Mas o tempo que não sabemos e o jeito que o Senhor vai voltar mudam como a gente se prepara. Veja bem, o Senhor não nos chama para nos prepararmos para sobreviver a grandes catástrofes. Jesus não nos pede para guardar comida e construir abrigos para que possamos continuar a sobreviver em algum cenário de fim de mundo. A prontidão que Jesus nos pede é a fidelidade. Se o fim do mundo é daqui a 10 anos ou 10 dias, isso não faz muita diferença para o cristão. De qualquer forma, devemos viver com fé para o Rei Jesus. De qualquer forma, devemos tirar o pecado da nossa vida, crescer na nossa fé, adorar a Deus e mostrar a luz do seu Evangelho para as pessoas ao nosso redor.
Seguindo essa ideia, podemos ter a mesma atitude que Paulo escreveu. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso e não sabia se seria solto ou morto. Ambas as coisas eram possíveis. Mas, em vez de ficar preocupado com o que aconteceria, ele decidiu honrar a Cristo de qualquer jeito. Ele disse: Eu espero e desejo muito que não me envergonhe de forma alguma, mas que, com toda a coragem, agora como sempre, Cristo seja honrado no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Ora, se Paulo estivesse prestes a morrer por sua fé, ele continuaria fiel e honraria o Senhor. Se ele fosse poupado e vivesse mais, ele ainda continuaria fiel e trabalhando para o Senhor. Que ótima maneira de ver a vida! Se nos restam apenas alguns dias até a volta do Senhor, então vamos usar esses dias para servi-lo. Vamos usar esses dias para falar dele aos outros. Ou se sua volta ainda for daqui a anos, décadas, ou mais tempo, então vamos usar esse tempo para crescer e servir ao Senhor. De qualquer forma, vamos servir ao Rei Jesus. Se fizermos isso, estaremos sempre prontos para a sua volta. Crentes, não se pareçam com este mundo. Essa é uma ordem clara. Não se ajustem a este mundo. Não se acostumem com este mundo. Crentes, estamos neste mundo, mas não devemos nos adaptar, nem nos conformar a ele. Muitos cristãos estão neste mundo, mas estão perdidos com o que acontece ao redor. Eles estão distraídos por este mundo. A Bíblia diz em Mateus 26, versículo 41, Vigiem e orem para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. A palavra de Deus nos diz para vigiar, prestar atenção e focar no que está acontecendo. Sim. Mas também diz para continuar orando. Continuem orando para não perder o foco. Como cristãos, não devemos focar nas doenças deste mundo. Não devemos focar nas diferentes doenças e problemas que existem. Não, nosso foco deve ser no curador. Devemos focar no grande médico, aquele que curou todos que tiveram fé. Como cristãos, não devemos focar na violência que acontece no mundo. Não fiquem presos às tragédias e desastres que acontecem em todo o mundo. Em vez disso, foquem no Protetor Supremo. Tenham certeza de que vocês estão debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Em resumo, o que estou dizendo para vocês fazerem é focar em Jesus. Foquem no Príncipe da Paz, em vez de focar no medo e no pavor que o mundo oferece. Foquem no Libertador, Jesus Cristo, em vez do pecado. Porque, no fim das contas, focar no pecado não vai libertar vocês. O que vai libertar é focar em Jesus. Olha só, se você escolher focar no vício que tem, se você focar naquele problema grande que te prende ou na escravidão em que você está, o que você acha que vai ficar maior? Aquilo em que você foca, você aumenta. E aquilo em que você foca vai crescer. Quando Pedro estava andando sobre a água, sabe o que fez ele afundar? Ele tirou os olhos, ele tirou o foco de Deus. Mateus 14, versículos 28 a 30 diz, Pedro respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir a ti sobre a água. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água para ir até Jesus. Mas, quando ele viu o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. A Bíblia diz, mas, quando ele viu o vento forte, teve medo. Quando você começa a focar em tudo o que está acontecendo ao seu redor, quando você começa a olhar para tudo o que acontece no mundo, você vai sentir medo. Mas se você focar em Jesus, se você focar no Príncipe da Paz, então você será abençoado, você continuará alegre e com esperança, mesmo no meio dos problemas. Agora, vamos parar um pouco e orar juntos. Querido Senhor, nos dê corações que sejam fiéis para viver para Ti. Deus, nos dê corações que se esforcem para viver cada dia para a Tua glória. Espírito Santo, nos mantenha fiéis.
Que nunca abandonemos o Evangelho ou sejamos atraídos pelo mal. Mas eu oro para que tu, Espírito Santo, nos mantenhas focados em Jesus Cristo. Nos dê a graça para vencer o pecado. Ajuda-nos e nos mantenha focados na mensagem de Jesus Cristo para que não nos distrair pelos prazeres deste mundo. Tua palavra nos diz que ninguém sabe o dia da tua volta. E também, Senhor, não sabemos quanto tempo temos nesta terra antes que tu nos chames para casa. Por isso, Pai, nossa oração hoje é que, pela tua graça e bondade, tu nos ajudes a viver com fé. Ajuda-nos a viver com grande expectativa e esperança de que um dia passaremos toda a eternidade contigo. Senhor, ajuda-nos a permanecer fiéis a ti. Seja nos momentos bons ou nas épocas difíceis da vida, que nunca nos afastemos, mas que tu estejas sempre no centro dos nossos corações. Senhor, eu quero terminar bem. Eu quero lutar a boa luta da fé e quero terminar a corrida que tu colocaste diante de mim. Quero te servir até aquele dia. Pai, ajuda-me a te servir bem. Oro para que eu não me acostume ou me conforme a este mundo. Abra os meus olhos para que eu possa ver este mundo como ele realmente é, um lugar temporário. Um lugar que incentiva o prazer físico acima das coisas espirituais, como o jejum e oração. É um mundo que promove o amor ao dinheiro, o amor ao poder e o orgulho. Senhor, eu luto contra essas coisas na minha vida. Eu rejeito esses desejos vazios e passageiros de dinheiro, de sucesso mundano e de orgulho em minha vida. Pai, não me deixe tolerar o mal que existe neste mundo. Dá-me coragem e ousadia para enfrentar este mundo e declarar que Jesus Cristo é Senhor. Não me importo com os valores, costumes ou ideias que este mundo promove. Eu só me importo em viver uma vida que tu aproves, Senhor Jesus. Uma vida cheia de fé para que seja agradável a ti. Eu me importo em viver uma vida que te glorifica. Uma vida que aponta para ti como o Salvador do mundo. Uma vida que mostra a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. Transforma-me, Deus. Muda-me. Ajusta meu foco para que eu não me distraia ou me desvie por nada neste mundo. Em vez disso, que minha grande vontade seja cumprir a tua vontade. Que minha verdadeira paixão seja fazer o que é bom, aceitável e perfeito aos teus olhos. Filipenses 3 versículos 20 e 21 diz: Mas a nossa pátria está no céu, e de lá esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo fraco para ser como seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem para colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada e que acalma, que minha cidadania está no céu contigo. Eu pertenço a ti, Senhor, e o céu é o meu lar. Por isso, eu entendo que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Então, eu não quero ser amigo do mundo e me tornar inimigo do único Deus verdadeiro. Mas prefiro ser rejeitado pelo mundo e aceito por ti, Senhor Jesus. Eu preferiria ser julgado e perseguido por este mundo se isso significar que posso te chamar de amigo, Senhor Jesus. Acima de tudo, Senhor, ensina-me a não amar as coisas deste mundo. Ensina-me a ter o amor de Deus, mas não a amar o mundo. Pai, tu és digno de toda honra e louvor. Que o teu santo nome seja exaltado todos os dias da minha vida. Deus, eu te agradeço por ouvir esta oração. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. E amém. Qual parte desta mensagem mais te tocou hoje? Deixe seu comentário e inspire outros. Se esta mensagem te ajudou a pensar e a se preparar, compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. E se você quer mais mensagens que te ajudem a viver a fé e a se preparar para a volta de Jesus, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada.